meu nome é Fábio Prado e hoje eu estou gravando um vídeo para você, leitor do blog fabioprado.net, falando sobre o Hint Drive Insight. Primeiramente, quero explicar o que é um hint. Então acho que é necessário explicar o que é um hint. Muitas pessoas vão entrar nesse vídeo e não sabem exatamente ainda o que é um hint. Eu tenho um artigo lá no meu blog, se você for na página principal, canto superior direito e digitar lá hint, você vai encontrar um artigo chamado Hints, usar ou não usar, eis a questão. Então eu falo bastante ali sobre hints, todos os detalhes sobre hints, alguns hints que eu considero bons, alguns hints que eu considero ruins. Né? E agora vamos falar, bom, o que são hints? Hints são dicas que você dá para o otimizador do Oracle. E o que é o otimizador do Oracle? É um componente que recebe a instrução SQL, analisa essa instrução e executa a instrução. Então esse é o componente principal lá do banco de dados para poder executar as instruções SQL. Ele é o cara que recebe, analisa, monta um plano de execução. Esse plano de execução são as decisões do otimizador que ele acha que são eficientes para executar a instrução SQL. Então ele vai lá e fala, bom, eu devo usar um índice ou devo fazer um full table scan? O que é mais rápido? Ele tenta identificar o que é mais rápido, bota isso no plano para depois ser executado. Então ele faz um plano para depois agir. Tá? Ele nem sempre é eficiente. Eu acho difícil, nunca vai ser 100% eficiente. Nada é 100% eficiente. Então ele faz um ótimo trabalho para otimizar as instruções SQL, mas sempre falta alguma coisa. Existem várias instruções SQL que no meu dia a dia eu já peguei e tive que incluir um hint para poder melhorar o plano que o otimizador tinha feito sozinho. Então eu vi lá, o desenvolvedor falou para mim lá na empresa, esse SQL está ruim. Aconteceu isso ontem. Eu indiquei ele, acrescentar o Hint Drive Insight. Tem um SQL aqui que está ruim, não tem mais como melhorar. O plano de execução estou vendo aqui e não consegui identificar nada. E aí eu analisei a instrução SQL junto com ele. Falei, bom, existe o Hint Drive Insight. Vamos tentar aplicar esse hint aqui nesse SQL e vamos ver se melhora. A gente conseguiu ter um resultado muito bom. O SQL estava demorando, em média, 30 segundos. Ele demorava entre 23 e 30 segundos. Ele caiu para menos de 1 segundo. Ele caiu para meio segundo. Então, de 30 para meio. É um puta ganho de desempenho. É um baita ganho de desempenho. Então, eu vou falar agora, existem dezenas de hints. Então, nesse artigo que eu comentei com vocês, entre lá, você vai conhecer melhor os hints. Tem uma visão lá do dicionário de dados que te dá a lista de todos os hints, em qual versão do Oracle você pode utilizar. Então, é bem bacana aí para quem ainda não tem muita afinidade com hint, não tem muito conhecimento sobre hints. Bom, eu vou falar especificamente neste vídeo sobre o Hint Drive Insight. Bom, para que serve esse hint? Esse hint serve para otimizar instruções SQL que tem a seguinte característica. Aqui no quadro eu tenho uma instrução select que faz um join entre duas tabelas. Tabela L, tab L, que é uma tabela local, e uma tab R, que é uma tabela remota, que eu estou pegando um banco de dados remoto, não é dentro do mesmo banco. Eu estou pegando dentro de outro banco. Um banco se comunicando remotamente com outro através de um DB-Link. Nome do DB-Link aqui, Então eu tenho um DB-Link. O DB-Link é um objeto do banco de dados que permite você acessar objetos remotos. Então eu criei esse DB-Link dentro do banco local, o banco que eu estou conectado, para acessar uma tabela de outro banco. A gente sabe que normalmente consultas remotas não são rápidas. Consultas locais, sim, são boas, normalmente são rápidas. Consultas remotas não são muito rápidas. Então existem vários mecanismos para você otimizar consultas remotas. Eu falo nos treinamentos de SQL Tuning, por exemplo, de visões materializadas. A gente vê lá visões materializadas, como criar. Eu mostro cenários, inclusive, que eu já passei na minha carreira, na minha profissão, para poder otimizar consultas remotas utilizando visões materializadas. Ontem eu tive um caso com o Hint Drive Insight. Bom,
O select, lá o desenvolvedor falou para mim, o select está demorando, está pegando duas tabelas, uma tabela local e uma tabela remota. A tabela local, ela tinha uma linha, então ela tinha um filtro. Esse select tinha uma cláusula where, eu não coloquei aqui, né? Mas ele pegava uma linha só da tabela remota, da tabela local. A tabela tinha aproximadamente aqui 500 linhas, tá? Só que o resultado dela era uma linha só. O resultado todo desse select, o que ele filtrava dessa tabela, era uma linha só. A tabela R, ela tinha aproximadamente 5.000 linhas e tinha um join entre elas. Então o que acontecia? Não, ele estava executando no banco local. O banco local, a tabela do banco local era que tinha menos linhas. Ele tinha que fazer um relacionamento. Para fazer esse relacionamento existe um algoritmo de join. Eu não vou comentar aqui nesse vídeo para não sair do foco. Comento nos treinamentos de SQL Turn. Mas ele tinha que ficar indo N vezes entre um banco e outro para resolver essa situação. Na verdade, tinham até mais tabelas remotas. Eu quis simplificar esse exemplo aqui. Então, eu peguei só duas tabelas. Uma local e uma remota. Então, ele tinha que ficar indo N vezes no banco remoto. Por ter que ir N vezes no banco remoto, demorou 30 segundos. Aí eu analisei a instrução SQL dele e falei, poxa, vamos usar aqui o Drive Insight. Como que você usa o Drive Insight? Bom, acrescenta lá do lado, após o select, coloca lá barra asterisco mais, que é assim que você inicia a declaração de um hint. Coloca lá Drive Insight, abre parênteses, fecha parênteses, entre os parênteses, coloca o nome da tabela que você quer, do banco em que você quer que seja executada a instrução SQL. Bom, eu quero que essa instrução SQL não seja executada no meu banco local. Normalmente ela é executada no banco local. Eu quero que ela seja executada no banco remoto. Drive Insight vai ser a tabela do banco remoto. Eu dei um apelido aqui para ela de R. Eu vou colocar aqui o apelido dela, R. Então eu coloquei o apelido da minha tabela remota. Drive Insight R. Beleza, mudei. Agora o meu SQL não vai ser mais executado localmente. Ele vai pegar essa linhazinha aqui do banco local e vai mandar para lá. E vai executar tudo lá. O tempo caiu para menos de 1 segundo. Caiu para meio segundo. Uma coisinha simples. Aprenda a usar um hint que pode te dar um benefício aí muito grande em consultas remotas. Existem poucos casos que você normalmente consegue utilizar isso. Eu trabalho numa empresa como DBA há 7 anos. Nessa empresa, Drive Insight foi a primeira vez que eu usei, mas resolveu um puta problemão. Um SQL de 30 segundos caiu para meio, né? Então é um hint muito bom que pode ajudar você em muitas situações. Bom, eu vou finalizar aqui esse vídeo. Antes de finalizar, quero comentar que esse hint eu falo nos treinamentos de SQL Turn. Então eu estou sempre mudando meus treinamentos, acrescentando coisas novas. No último treinamento eu não falava dele ainda. Por que eu não falava? Eu conhecia a teoria, mas nunca tinha acontecido comigo um caso real de eu ter obtido um ganho de performance com esse hint. Agora que aconteceu, eu já acrescentei no meu material. Então eu não costumo falar de coisas que eu não testei, coisas que eu sei que não vão ser boas. Então, como eu nunca tinha conseguido simular um ambiente, um SQL que tinha obtido melhor performance com ele, eu não colocava no treinamento. Agora, eu consegui, eu obtive sucesso. Agora, eu acrescentei no treinamento de SQL Turn. Então, meus treinamentos têm essa característica. Normalmente, são coisas que eu pego aí, que eu vejo, que são coisas boas, que existem recursos bons dentro do banco de dados, que são fáceis de aplicar no dia a dia do trabalho aí da maior parte das empresas, das empresas brasileiras, né? A maior parte das organizações brasileiras que utilizam o banco de dados Oracle, eu pego isso e tento trazer para o treinamento. Tá? Eu faço um filtro para pegar tudo que existe de bom para trazer para o treinamento. Bom, é isso, pessoal. Então terminei o vídeo de hoje.